Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina! Londrina, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Eu sei que esse refrão é de uma outra cidade, uma outra música. Eu sempre tô brincando com vocês, mas para mim, essa música tem tudo a ver com Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, a mais bonita do Brasil, grande Londrina. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na Paiquerê 91,7 para conversarmos a respeito de Londrina. Projetos de Londrina, histórias de Londrina, resgate de Londrina, pessoas que transformam essa cidade, pessoas que vêm para cá, não são nascidas aqui, oriundas de países diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, e vêm para cá, né? Para trabalhar, para constituir as suas famílias, para deixar aqui o seu legado, mas principalmente para levar coisas de Londrina, mundo afora também. E tem um projeto que levou Londrina mundo afora, tem um projeto que identificou Londrina como vanguardista, que é o teatro. E aí hoje nós vamos falar a respeito do projeto Teatro Experimental da UEL, o Proteu, em comemoração aos 55 anos da UEL. Proteu. O que é o Proteu? Todo mundo fala do Proteu, a galera comenta a respeito. Cara, você não imagina o que era do Proteu, o pessoal do Proteu, o pensamento que o Proteu tinha, o que ele deixou de legado. Até hoje as pessoas orbitam em volta do Proteu. E eu, como um grande curioso, reúno hoje aqui 3 pessoas para não desvendarmos, mas para que a gente possa conversar a respeito da história do Proteu, né? De quando nasceu, por que ele se fundou, por que ele foi tão importante, foi por época, né? Por ser vanguarda, por marcar história pelas pessoas, pelo momento do Brasil. Bom, tudo isso nós vamos juntos descobrir um pouco mais. Para tanto, chamo mais uma vez aqui o professor José Miguel Arias Neto. Ele é diretor do NDPH da UEL. Lembrando que, mais uma vez, pelo segundo projeto consecutivo, nós temos uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina, com o núcleo de História da Universidade. É mais ou menos o seguinte, os alunos estão lá estudando. Maravilha, até aí todo mundo sabe disso. Agora, será que a gente consegue levar os estudos de História, além da sala de aula, para os ouvintes de uma FM com transmissão pelo podcast? Como assim? Quer dizer, então, que os professores vêm para a rádio, passam as aulas também para todo mundo que ouve e assiste e também para os alunos? Sim, é como se fosse um curso de extensão. O professor aceitou, a universidade aceitou e, por sinal, ganhei até um diplominho. Fiquei muito feliz com o reconhecimento, que, se eu não me engano, esse projeto é inédito no Brasil. Onde já se viu? Dar aula, em vez de dentro da sala de aula, dar aula para a população por uma FM, não é verdade? Então, muito feliz o JB Faria ter aceitado também essa proposta. Enfim, a Paiquerê também quebrando barreiras com projetos tão diferentes como esse. Muito simples, não é? Em vez da aula ficar dentro da universidade, ela sai de dentro da escola, na verdade, e vem para o grande público. Por isso que o José Miguel Arias Neto é muito importante nesse processo, que de bate-papo e podcast aqui com ele deve ter uns 45, mais ou menos. Graduado em História pela UEL em 86, com mestrado em 93, doutorado em 2001, História Social pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, San Diego Dantas, Unesp, USP, PUC, São Paulo, em 2015. Atualmente é professor associado de História Contemporânea na UEL e docente nos programas de pós-graduação História Social na UEL, Histórias e Regiões da Unicentro. José Miguel Arias Neto, bom dia e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da Paiquerê FM. Sejam muito bem-vindos. Eu queria, mais uma vez, agradecer, não é, a essa parceria nossa, que tem sido muito importante para a cidade. Eu acho que a universidade precisa ser importante para a cidade. Ela é importante para a cidade, mas ela também tem que se fazer presente nessa discussão sobre o passado, o presente e o futuro da cidade, as nossas perspectivas. Repensar o passado, relembrar o passado, reconstruir o passado é fundamental para uma perspectiva futura da cidade. Eu acho que esse podcast, esse nosso projeto de extensão, tem essa perspectiva, né? Essa característica, né? E falar dos 55 anos da UEL, como falar dos 55 anos da UEL se a gente não for falar do Proteu? Se a gente não for falar das artes em Londrina, se a gente não vai falar de uma experiência tão fantástica como foi essa experiência aqui está aqui a Fernanda e a Patrícia,
não é? Que são duas figuras assim absolutamente incríveis para falar para a gente, né? Compartilhar com a gente e com o ouvinte essa experiência, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, também. né? E é um privilégio, né? Para nós e para a cidade podemos ouvir vocês falando. Muito bem. Patrícia Braga Alves, diretora de produção, gestora cultural e tradutora, com atuação em projetos nacionais e principalmente internacionais. Iniciou sua carreira no Grupo Proteu e no Festival Internacional de Londrina Filo. Entre 92 e 2009, trabalhou como diretora de turnês do Odin Theatre, da Dinamarca, com o qual percorreu mais de 50 países. Quando você fala assim, percorreu 50 países, você imagina. É entrar no país, é passaporte, é documentação, é alimentação, é aquele ciclo todo de onde guarda, onde anda, onde se apresenta, é língua, alimentação, é problemas com segurança, enfim, você imagina o que é isso de experiência que a Patrícia tem em 50 países diferentes. De volta ao Brasil, cofundou a Palipalan, Arte e Cultura, responsável pelo ciclo, que é o Circuito de Artes e Conceitos de Londrina. Seu trabalho é pautado pela escuta, diversidade e transformação cultural para o meio da arte. Patrícia, obrigado por você ter vindo nessa manhã de sabadão aqui na Paiquerê 91,7. Marcão, obrigado a vocês, obrigado à universidade, obrigado Miguel por dar-nos essa oportunidade única realmente de poder contar um pouco o que foi a história do Proteu e o que é ainda em nossos corações. Que bom, que bom. Maria Fernanda Coelho é produtora e diretora artística com trajetória iniciada em Bauru, São Paulo e consolidada em Londrina, onde integrou o Grupo Proteu e atuou por cerca de 20 anos no Festival Internacional de Londrina, sendo coordenadora por 4 anos. Chefiou a divisão de artes cênicas da Casa da Cultura da UEL e participou da criação do Grupo de Artes Cênicas da Universidade. Também coordenou o programa Rede da Cidadania da Prefeitura de Londrina. Na Bélgica, fundou o grupo Noisete, tá isso? Noisete. Em São Paulo, cofundou a produtora Palipalan, Arte e Cultura, desenvolvendo projetos com instituições como SESC, CCBB, Caixa Cultural, criou o Circuito de Artes e Conceitos de Londrina, com impacto nacional e internacional no fomento cultural. Tanto a Maria Fernanda como a Patrícia, perdoa e desculpa, porque o tempo é curto para tanta história de vida que vocês têm. Aqui eu ficaria pelo menos 1h30 lendo todo, né, o currículo de vocês. Então, resumindo muito, esse também é o currículo da Maria Fernanda. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria enorme poder falar do Proteu. Eu gostaria de começar agradecendo muito a essa iniciativa do professor, porque nós não somos nós não temos muito costume de preservar a memória. E eu acho que esse tipo de proposição é fundamental. E justifico por que o Proteu é tão importante nessa manutenção e criação de memória. Porque o Proteu ele gerou vários profissionais em várias áreas, não só do teatro, né? Mas o Proteu ele foi, acima de tudo, uma escola de vida. Uma escola criada pela grande, inesquecível Nietzsche Jacon. Amém. E aí quase que você já me responde aquilo que ia perguntar e você tem total razão. E eu continuo com você. O que tornava o Proteu diferente dos outros grupos universitários da época? Primeiro, grupos universitários. A gente não tinha assim tantas universidades, mas nós tínhamos assim um grupo inquietante de alunos que gostavam muito de fazer as suas expressões artísticas, culturais, sociais e políticas à época, né, que era a única forma de que você revelava os seus sentimentos, era pichando, grafitando, você indo para a praça pública, você querendo ou não se manifestando, porque esquece que não tinha celular, né, gente? Vamos lá, né? Hoje não tinha fake news. Não tinha internet. Não tinha internet. Então você tinha que se manifestar de alguma forma. E o que havia de tão singular no modo como o Proteu fazia o teatro? Quais eram as diferenças mais evidentes em relação a outros grupos universitários? Bom, primeiro que o Proteu ele tinha uma exigência de teatro profissional. Nós não éramos profissionais, mas nós trabalhávamos. A régua estava lá em cima. Lá em cima. A Nietzsche era muito exigente, né, Fernanda? Muito exigente, muito rigorosa, eram horas e horas de ensaio. E o que tornava. Ela era muito presente. Muito, muito. O que tornava o Proteu diferente. O Proteu refletia o seu tempo.
Então, nós pesquisávamos assuntos, pautas que faziam parte da cidade, que faziam parte do Estado, e a gente transpunha isso para o palco. Que era a vida, né? A gente vivia o que a gente representava. Exatamente. E a NITS trazia muito isso para a gente também. Era uma efervescência de ideias, de conceitos, de curiosidades, como realmente não existia internet ainda, aonde buscar, né? Estímulos, inspirações. E a NITS sempre abria muito isso para a gente. E tinha uma coisa interessante também, que era um grupo de teatro universitário, mas nem todos eram universitários. Exatamente. Porque tinham pessoas da comunidade que podiam participar do grupo, né? E tinha uma coisa assim, você não... Meu perfil não é para atuar. Não tem problema, você vai operar o som, você vai operar a luz, você vai ajudar a construir o cenário. Não tem importância, exatamente, participe. Exatamente. Então eu digo que o curso de artes cênicas da UEL, ele se justifica muito por conta do Proteu, né? Tanto que foi uma proposta da NITS, digamos assim. Eu fiz parte, foi a primeira vez que um funcionário da universidade fez parte de um grupo que para criar um curso universitário, né? Então, assim, é isso. E tinha toda essa exigência, mas como diz a Patrícia, essa efervescência, nós éramos inquietos. Eu mesma entrei assim, a hora que eu comecei a circular através do Proteu, eu fazia direito na universidade, na UEL, à noite, comecei a circular através do conhecimento com as pessoas. Como você ficou sabendo do Proteu, fazendo direito? Andando? Batendo Namorando papo. o filho da NITS Jacon. Sensacional! Olá, como vai você? Tudo bem? Mas é verdade. Começou pela paixão, depois apareceu o Proteu. Porque o Fernando Jacon hoje, por exemplo, o Fernando Jacon hoje está na Alemanha, trabalha em Wuppertal com a Pina Bausch. E o Fernando, a gente, juntos, ele estava fazendo o festival na época, né, Fer? E ensaiando os EY Londrina. Nos idos de 1980, alguma coisa, não me lembro exatamente agora. E aí eu comecei também a circular com as pessoas do Proteu e ia buscar o Fernando no escritório, na Casa de Cultura, ou ia para um espetáculo que ele estivesse montando. Ele é um técnico excepcional, criou vários técnicos aqui em Londrina e no mundo, eu me atrevo a dizer, porque eu e Fernando também depois nos encontramos enquanto eu já estava na Dinamarca, e ele também trabalhava bastante com o Ouro em Teatro, enfim. A gente sempre manteve, né, Fer? Sim. Contato, mesmo fora do Brasil, a gente sempre manteve contato com o NITS, com as pessoas que eram, né, daquele núcleo do Proteu. Aquilo que você comentou, né? Daquilo que surgiu, não foram só os espetáculos em cima do palco, mas o que se correlacionou com o resto das pessoas, mundo. Exatamente. As amizades ficaram. Exatamente. E até hoje continua assim. E assim, né, uma coisa que é muito interessante, quando a Patrícia entra no Proteu, ela cria a figura da produção, porque nós não tínhamos essa figura. Nós fazíamos tudo. Os atores faziam tudo. Além de atuar, providenciar água, providenciar comida. E a Patrícia chega já com esse perfil que nasceu com ela e nos produz pela primeira vez. Eu me lembro que eu falava assim, nossa, que chique. Tem água na coxinha. Eu não tenho que sair correndo, trocando de roupa para ir no bebedouro, no saguão e voltar para a cena. Então, você lembra disso? Lembro, totalmente. Então, o que acontece? O Proteu nos fazia aprender fazendo. Exatamente. Mas como que surgiu? Tá, vamos lá. Como é que surgiu a NITS nessa história toda na vida de vocês? Olha, a minha história também é bastante particular. Na verdade, eu estava visitando a SBPC em Campinas, não participando. Estava lá de curtição. E aí eu fui e assisti o espetáculo Na Carreira do Divino, do Grupo Proteu. A minha ideia naquele momento era prestar a EAD, Escola de Arte Dramática, porque eu sou do interior de São Paulo. E quando eu vi o espetáculo, eu disse, eu não preciso fazer escola. Tá aí o que eu quero fazer. Cheguei na NITS e disse, escuta, eu adorei o trabalho, como é que eu faço? Ela falou, vem embora. Eu fugi com o circo, praticamente. Entendi. Né? Eu vim para Londrina, conhecia pouquíssimas pessoas e me estabeleci aqui. E trabalhando no Proteu, de forma voluntária, o Proteu nunca foi contratado pela universidade. Aí surgiu um concurso, eu fiz, eu passei a ser funcionária da divisão de teatro na época e atuando no Proteu, atuando muito, muito, muito em todas as áreas também do Proteu. Então o Proteu já existia antes de você entrar nele? Já existia. O Proteu ele surge em 78. Como? Como um grupo de teatro experimental, como o Proteu, porque a universidade naquele momento... Surge dentro da UEL? Dentro da UEL. Onde Era na um UEL? projeto de extensão. Onde?
Vamos no âmago da história. Na Casa da Cultura. De que forma? Professor, me corrija se eu estiver errada, mas a universidade precisava, naquele momento, ter uma atividade oficial na área da cultura, é isso, não é, professor? É isso, entendi. Então a NITS uma inquietude disso. A NITS foi chamada, ela já tinha o grupo dela, o Gruta, em Arapongas. Aí, pronto, vamos lá. Aí foi o lá em Cleto de Arapongas. Assis que chamou? Eu acho que foi o professor Cleto, não tenho certeza. Cleto de Então tá. Assis. Tá lá a NITS em Arapongas, Sim. terra dela, já com as atividades dela e com um grupo chamado Gruta. Gruta, lá. Aí a universidade precisava de um movimento como esse e ela é atraída. É isso? Mas na verdade, eu acho que isso faz parte de um momento de efervescência cultural Da cidade de Londrina, não é? Porque se Não você... só dentro da UEL. Não, porque se você... Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente enfatizou até agora no programa, por exemplo, quando o Baldi falou, ele falou, olha, o doutor Ascencio, né, ele peitou os militares e disse, eu não quero saber da vida de vocês são bons profissionais e vão vir para a faculdade de medicina. Não é? Se a gente pegar a democracia cristã no Paraná, aí o governo Ney Braga, a gente vai ver que e aí pegar por exemplo, o prefeito José Richa, né, que é esse grupo que sai da democracia cristã, que não quer nem a ditadura de esquerda nem de direita. Então, é um pessoal que vai apostar no quê? Numa convivência mais harmônica, dentro daquilo que foi possível naquele momento, construir uma liberdade. E aí as atividades culturais em Londrina têm o quê? Um apoio, tem um aporte. O próprio Ouro Verde, né, também tem uma visão positiva, prepositiva da política. Sim, e tem um projeto de cidade, de cultura para a cidade. Sim. Então, né? mais do que só da universidade, isso era um projeto até político de cidade, na época. Sim, de cidade. E que a universidade apoiou... não está desconectada desse movimento, né? Não, absolutamente. E o que acontece também é que a NITS participava do que era o Festival Universitário de Teatro. Ela participava como grupo Gruta. Ela era jurada, ou ela vinha com os espetáculos dela. Naquela época dela, Domingos Pellegrini, nossa, tanta gente, tanta gente. Ali começa, na verdade, essa daí é a semente do que vem a ser depois o Proteu e o Festival Internacional de Londrina. É ali que nasce. Olha lá, então, nós estamos chegando naquela época, então. Nós estamos dando mais ou menos que ano? Mais ou menos? 73... 78... Final mais ou menos. Porque, na verdade, você tem que pensar o seguinte, veja, é uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com a universidade. Você tem as várias faculdades que são unificadas numa universidade. Você tem as várias iniciativas culturais que acabam sendo o quê? Canalizadas para a universidade. Em outros programas aqui nós comentamos sobre as várias faculdades, né? Estavam todas as particulares, de alguns médicos, alguns professores, advogados, tal, e que se fundiu na universidade. E dessa vez a mesma coisa. Então a cidade estava pensando de uma forma efervescente, um caminho político que era favorável, e aí vem a NITS com essa experiência, vem de Arapongas, e aí começa a se pensar dentro da universidade o Proteu. Exatamente. Aí nasce o Proteu, aberto à comunidade, né? Então vem gente de fora da universidade contribuir. O Gruta, por exemplo, só por uma questão de registro, que eu acho que é importante, o Itamar Assunção foi do Gruta. Né? Trabalhou com a NITS durante muitos anos. Né? Então, assim, passaram grandes pessoas. Neuza Pinheiro passou por Arapongas com a NITS. E daí eu repito, né? O Proteu era uma escola. Era uma escola. Por quê? Porque a gente pesquisava muito, porque a gente ia atrás. A NITS fez uma viagem, numa certa altura, para a Europa, onde ela trouxe um monte de informação. Tudo isso ia sendo integrado. O próprio Odin, do qual a Patrícia foi. Eu ia falar isso, para terminar de contar como foi o meu envolvimento, né? Não, mas isso não é mal. Até porque, como quando você fala que era uma escola e a gente realmente aprendia fazendo, eu até hoje faço o que a NITS me ensinou. E mais do que me ensinar, me jogou para fazer. Jogava na fogueira. Jogava na fogueira para a gente fazer. Ela não tinha uma cartilha, não existia naquela época cursos de produção, de captação de recursos, e mesmo de gestão teatro, cultural, mesmo de teatro. Eu tive para São Paulo. Eu fiz criar, ensaiar, pensar, cena, lidar com o público, tudo. Dramaturgia, leituras, muita leitura, né? Muitos livros, muitas referências. Muitas discussões. Ela fazia muitas discussões
Nossa, muitas horas conversando. A gente ia até muito tarde, estudava à noite. Eles me esperavam. O único espetáculo que eu fiz na vida foi Tempo de Loucos e Bufões, porque ela insistiu muito, porque eu não sou uma pessoa de palco, eu sou uma pessoa de bastidor. E ela descobriu isso, mas fez com que eu tentasse ser atriz. E modéstia à parte, acho que não fui assim uma atriz. Se saiu muito bem. 30 anos depois a revelação. Se saiu muito bem. Mas eu sempre entendi que o meu lugar era a produção mesmo. Então, mas essa generosidade, olha que coisa, isso é antagônico. A Nitz, tanto de uma forma generosa, ela também não era severa, mas ela era rigorosa. Rigorosíssima. E rigorosa, né? Rigorosa. Generosa, vai lá e faz. Rigorosa, faça bem feito. Faça Sim, bem feito, sim. exatamente. Tinha uma frase da Nietzsche que a gente dava muita risada com isso. Ela falava: o Proteu não tem teste para entrar, tem teste para ficar. Oh, maravilha isso, hein? Né? Então, assim, a continuidade depende de você. Isso era Por um isso mantra, que aí né? a Patrícia se vê envolvida, faz direito, é convidada pela paixão, né? Vê todo esse processo e aí vai para o palco. Tem muita gente que é assim também. Tem muito Sim. jornalista que faz o jornalismo e às vezes a pessoa fala assim, não, você vai para a rádio, vai para a televisão, vai apresentar. Não, eu não tenho nem noção disso, eu gosto de ficar nos bastidores. E dos bastidores, não, nem nos bastidores, eu gosto de ficar em casa escrevendo. Perfeito, faz parte do processo. Então, essa sensibilidade da Nitz colocava todo mundo no fogo e quem pipoca ali, você entendeu? Opa, então continua no grupo, mas vai então só carregar água, vai só limpar. Não é verdade? E tem outras pessoas que se tornaram expoentes. Tinha uma coisa também palco. muito divertida que ela falava, existem atores que são cenários vivos. Isso era Porque ela nada. queria agregar todo mundo, né? Então ela dizia, Entendi. você também tem importância, você é cenário vivo. Paradinho, Eu dizia, quieto. puxa vida, eu quero fugir dessa função, né? Eu não quero ser cenário vivo. Me dá uma falinha, por favor. Tem gente né? que só ficava paradinho, quieto, só gesticulando de vez em quando. Que Macão, a maravilha. Nitz me ensinou a fazer captação de recursos em 1988. Uau. Eu não tinha 20 anos de idade. E saí com ela numa viagem de 3 meses, lembra, Fé? Aham. Pelo Brasil afora para buscar patrocínio Então, para o que na época... Tem esse lado também. Não é só, mas eu tenho um talento para o teatro. Não, você tem que captar recurso. Você tem que Exato. montar projetos. Sim, a gente fazia a Mostra Universitária de Teatro, que depois se transformou Em latino-americana. em latino-americana, que só depois foi se transformar no Festival de Londrina. E a gente saía, a gente fala que não tem internet, uma coisa que a gente conta sempre, a gente saía para fazer esses eventos todos com uma bolsa cheia de fichas de telefone. Aquele caindo. público. Aham. É. Você estava ligando para a Funarte. Alô, bom dia. Ia colocando fichinha, colocando Exatamente. fichinha. Era uma coisa de louco. E ela, porque você vê, né? A gente tem falado muito da Nitz. Não tem como falar do Proteu sem falar Não, da Nitz. não Sim, tem como sim. desvincular. Não É, tem, não tem, assim né? como não tem como desvincular a Nitz do Festival de Londrina. Exato. Porque ela criava na gente essa necessidade. Na verdade, a Nitz abria. O Proteu, para mim, foi um lugar, eu vou falar agora pessoalmente, Fernanda sabe muito bem disso, foi um lugar aonde eu me encontrei e pude fazer o que eu sabia de melhor. E isso existe em mim até hoje, porque era um lugar que você não era julgado. Você era o que você era, e a Nitz tinha essa capacidade de entender o que a pessoa sabia fazer de melhor. Que sensibilidade, Isso né? era muito, muito importante para nós, jovens, termos uma mulher com a capacidade, com a força dela, junto com outros companheiros que eram também alguns mais velhos. O Proteu já existia há muito tempo, eu entrei em 1986, 7, 8, não me lembro direito. Mas, porque também era assim, era tudo muito junto. Eu estava sentada ali, esperando o Fernando, daqui a pouco ela falava, menininha, passa a mão no telefone, liga lá para a Funarte e pergunta isso, isso e isso para mim. Aí eu pegava uma canetinha, escrevia, isso aqui, tudo aqui. Agora liga para lá, para o Ministério da Cultura e pergunta se eles podem fazer isso. E a gente, assim, você aprendia. Exato. Então, era assim, era o tal do seminário prático, que na época ninguém nem falava sobre isso ainda, que a gente vivia. E isso transformado em teatro, em viagens, em grupos, em pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Pelo mundo todo. Eu acho que tem uma coisa, só uma coisa que eu acho que é interessante pontuar, é que é o seguinte, ele era um festival regional, universitário, passa a ser nacional, e por que ele vira latino-americano? Porque o Proteu é convidado a fazer uma turnê no México.
E quando a gente chega no México, a gente entende que a gente não conhece nada. Nada, nem do nosso continente, a gente não fala aquele idioma, Exatamente. a gente foi um sucesso estrondoso, nós trouxemos prêmios para o Brasil e tal, mas a gente se sentia isolado. Entendi. E mais uma vez, tomando uma tequila, a gente começa a falar, a gente precisa Qual viajar cidade do mais. México? Na Cidade do México? Fizemos Cidade do México, fizemos Guadalajara, fizemos Jalisco, Como que fizemos... espetáculo era, Fê? foi com os Apes Londrina. E aí o que acontece? Quando a gente volta, a gente tomando tequila, fala, a gente precisa conhecer o mundo, e delelê, a juventude, a Anitta se vira e fala assim, não, nós não precisamos conhecer o mundo, nós precisamos levar o mundo até nós. A gente chega em Londrina dessa turnê, universidade em greve, 2 telefones com fio, ela diz, você liga para tal grupo da América Latina, você liga para tal, que eu vou ligar para tal, eu vou acionar minha rede, assim nasce a primeira mostra latino-americana de teatro, o que vem a ser o Filo depois. É só ilustrando que o Proteu foi responsável, né, pela internacionalização do festival. Quando a gente sai e vê o mundo, ela diz... Você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 19, 20. Meu não Deus! sei, faz muito tempo. Era, Eu ia a gente perguntar era que ano muito foi jovem. isso. 1900, Y Londrina foi de 1980 e deixa eu dar uma olhada na nossa cola. 87. 87, ou seja, final, né? É o momento de transição para a democracia brasileira. Exato. Né? E aí, a minha indagação é o seguinte, bom, qual que é o impacto desse movimento teatral na cidade e qual foi o impacto disso tudo na universidade? Como é que foi? Como é que a cidade viveu isso? Como é que a universidade viveu isso? Bom, eu acho o seguinte, né? A gente teve a sorte de que a cidade tinha orgulho da gente. Londrina tinha orgulho do Proteu. E a Ele já universidade tinha sido reconhecido. E a universidade também, claro, haviam os embates políticos e tudo isso. Mas tem uma coisa, professor, que eu acho que é muito interessante quando você aborda, que assim, é o final da ditadura, 81, 82, a transição para a democracia e tal, e a Nietzsche e nós éramos especialistas em falar as coisas por metáforas. E aí vem a abertura e você pode falar tudo e a gente se pergunta, o que nós vamos falar agora? E aí, Nós tínhamos que ser criativos jeito, pela né? metáfora, e agora está tudo aberto. exatamente. E aí a gente cria um espetáculo que é um marco É. dentro da carreira do Proteu, que se chamava Transgreunte, Ascendente Aquários, uma tragédia. De novo? Era um Como espetáculo que é o nome? revolucionário. Transgreunte, Ascendente Aquários, uma tragédia. E foi uma revolução, assim, a gente recebeu uma crítica no Festival Internacional de Rio Preto que dizia, quebrem as cadeiras, mas o Proteu mudou. Olha só. Então a cidade aceitava, a democracia aceitava, a imprensa acariciava o Proteu em Total. reconhecimento, não é verdade? Porque tudo isso ajudava no processo. Pessoal, e quem está nos assistindo e ouvindo, não existia redes sociais. Não. Não, você sabia das coisas pelo rádio, pela televisão, pelo Telex. jornal. Tinha Telex. Não é? Telex. E era assim, vamos contar para todo mundo que isso aqui é legal. Mas olha, deixa eu falar só uma coisa, a gente está para acabar esse bloco, mas uma coisa que é muito importante no fato de não existir rede social nessa época. Por exemplo, na documentação do Proteu, que está lá no NDPH, a gente tem uma série de cartas da Nietzsche falando com outros grupos teatrais. Hoje em que dia, legal. né, ele tem todo esse registro. Né, para quem vai fazer uma pesquisa, quem quer fazer uma pesquisa Por favor, Mais faça uma profunda. pesquisa. sobre a exatamente. história do Proteu, Ó, nós acabamos de criar até aqui uma peça sobre o Proteu. Uma peça sobre o Proteu, não é verdade? É tem necessário fazer essa isso documentação. O como problema das história. redes sociais hoje, por exemplo, é que você resolve tudo por WhatsApp, você resolve às vezes por e-mail, e aonde que ficam esses registros? Exato. Né? Então esse é um problema para o historiador do tempo presente. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Nesta primeira meia hora, que já se passaram. Já passou. Meia hora. Nós estamos aqui com o projeto Teatro Experimental da Universidade O Proteu. Não sai daí que a gente já vai com Maria Fernanda Coelho, Patrícia Braga Alves e o professor José Miguel Arias Neto. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o projeto Teatro Experimental da UEL Proteu, em comemoração aos 55 anos da UEL. Quando a gente fala teatro experimental, ele foi experimental lá atrás. Depois disso, ele era muito mais referência. Deixou de ser experimental e passou a ser o quê? Uma base de
de pesquisa, uma base de observação de outros grupos de teatro. Muita gente de fora olhando e fala assim, de onde surgiram esses profissionais que devem ter anos e anos de atuação? E aí, se você for verdadeiramente sentar com a Anitta e bater papo com todo mundo, fala, não, nós éramos jovens, Exato. não é? Oriundos de várias classes sociais, de vários cursos da Exatamente. universidade, que no comecinho, lá atrás, foi um teatro experimental, no sentido literal da palavra, de experimentar o teatro, não é? Então, não, depois disso, tinha-se sim um talento já acentuado, aí veio a experimentação das peças no teatro para poder arriscar fazer temas como tabus sexuais, loucura, racismo, questão indígena, o papel da mulher, não é verdade? Pronto. Aí você passa dos limites étnicos e estéticos para abordar temas delicados como violência, como loucura, medo, resistência, porque aí passa a ser o experimental de verdade, mas não estava se experimentando o palco, mas sim o que você vai jogar para a sociedade. Exatamente. Concorda comigo? Então, Sim. o experimental é assim, vamos lá experimentar o que vai dar certo? Perfeito, vai criançada, sobe. E ela, como uma grande mãe, no bom sentido, coordenando tudo aquilo. E aí ela começa a descobrir talentos. Agora, vamos arriscar um pouco mais e fazer esse experimental mesmo para ver o que acontece? Aí a reação das pessoas. E o mundo descobre que, além de vocês arriscarem, vocês tinham um talento nato, desde quem carregava a água, dos bastidores, enfim, o resto é história, né? Sem dúvida, né? E experimental também no sentido da linguagem, né? E das técnicas, né? E das técnicas que a gente ia absorvendo, né, Paty? Sim. Os festivais que a gente ia, as referências estéticas que a gente tinha contato, né? Mas não é uma cidade conservadora, Londrina, de época, não? Não, Londrina era uma cidade nada conservadora. Nada conservadora. Nada conservadora. Era uma cidade libertária total. Totalmente. Nudez no palco. Ó, então, Nudez no Palco gerou bastante, que foi o espetáculo que eu entrei, né? Salto Alto do Mário Prata, que foi um no frontal. Masculino ou feminino? Misto. Misto, todos pelados. Hã? Mas assim, a estreia foi um negócio maluco no Ouro Verde, porque a irmã de uma das atrizes, não vou citar nomes, fez uma manifestação dizendo para a irmã dela, desce desse palco agora! Na estreia. Na estreia? Levantou lá no meio do Ouro Verde? Você tá brincando? Não, verdade. Assim, muitas pessoas nesse momento do salto alto se afastaram do grupo. Desceram do salto. Porque era uma... Mas eu vou te falar uma coisa, mais uma vez, não tem como não falar da Anitta, né? Tudo feito de uma maneira muito poética. Por exemplo, como que a gente chegou ao nu no salto alto? A Anitta se encheu, a gente trabalhava na Casa da Cultura, ensaiava ali no Júlio Fugante. A Anitta se encheu, a gente chega no ensaio, aquilo estava cheio de roupa jogada. No palquinho, no chão, pendurada nas janelas, tal, todo mundo assim. Vocês não sabiam? Não, silêncio, luz baixa, e a gente ali, cadê ela? Era um ensaio, era um ensaio. Era um ensaio. Aí ela vem e diz, eu gostaria que vocês começassem a se vestir com essas roupas que estão aqui. E a gente foi sobrepondo roupas. Agora eu quero que vocês troquem as roupas um com os outros. Olha só. Agora eu quero que vocês se desprendam. A hora que a gente viu, estávamos nus, num ambiente de total acolhimento e respeito, sem nenhum tipo de desvio. Quantas pessoas? Nesse laboratório, acho que a gente devia estar numas 20 pessoas, porque Pessoas o grupo era que enorme. Se conheciam? Nos Pessoas conhecíamos. que tinham relacionamentos pessoais? Também, nos conhecíamos. Mas assim, era uma forma poética e delicada, né, de fazer com que a gente se desnudasse. A base de tudo, respeito. Respeito. E amor, eu acho também. Eu acho que existe, porque é o seguinte, o Proteu, as pessoas sempre foram amigas, tanto que são amigas até hoje. Todas as pessoas que eu conheço do Proteu, o grupo ele tinha um sentimento de acolhimento, de pertencimento, que fazia... Eram as pessoas que iam aos bares, que batizavam os filhos um dos outros, que convidavam para comer. A gente era uma família. Existia família fora do palco. Total. Eu não estava no tempo de Salto Alto, mas as histórias que eu conto, assim, e hoje, até hoje, a gente convive com as pessoas do Proteu. Pessoas que eu nem não conhecia antes, entendeu? Então, assim, criou quase que uma geração mesmo, uma família que se capilarizou.
não é? Exatamente. Se casaram entre si? Alguns? Com certeza. Se casaram, se separaram. Se separaram, Tiveram se divorciaram, tiveram filhos. Proteu tem vários filhos. Proteu tem filhos. Proteu tem netos. Né? E assim, essa coisa que a Patrícia fala era um sentimento familiar. Porque, por exemplo, a Patrícia, ela chega no Proteu e assim, nós éramos um bando de jovens livres e loucos e cheios de vida. A gente passa a frequentar a casa da Patrícia, que teoricamente seria um ambiente conservador. Não, nós fomos recebidos pela Silvia e pelo Dr. Oscar Alves como pessoas dessa família. E até hoje. E até hoje. São amigos do meu pai e da minha mãe. Conta um pouquinho do seu pai. Pois é, eu acho muito importante. Pessoa, cargo, importância. Meu pai é o Oscar Só para contextualizar. Alves, ele foi reitor da Universidade Estadual de Londrina, foi deputado federal, foi secretário da Saúde. Eu me emociono muito ao falar do meu pai, porque meu pai é o meu exemplo para praticamente tudo na minha vida. Meu pai tem 87 anos e ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação e consultado por todos os fóruns de educação do país. Meu pai é um homem que levanta às 7 horas da manhã e ele estuda até às 2, 3 horas da manhã. Vamos trazer o Dr. Oscar Alves aqui para o programa, exatamente. né? Do nosso podcast. E me lembrou uma situação. Você imagina a Patrícia, toda gatinha, filha do reitor, você entendeu? Namorando. Não, namorando não. Tá lá, tem um teatro experimental. Não, mas ele não era reitor na época. Ele não era reitor na época. Você imagina, o que ela tá fazendo na filha? O que você tá fazendo lá, minha Não, filha? a grande tristeza do meu pai é que eu acabei não me formando em Direito e fui embora para Dinamarca com o Ouro em Teatro, depois aonde eu trabalhei por muitos anos. E não me formei em Direito. E coube a mim avisar os seus pais que você tinha se casado na Dinamarca. Exato. Né? Bom, nós não estamos falando de mim. Né? Mas por falar Vamos voltar Então, vamos lá. Aqui nós temos o professor, nós temos o integrante e nós temos o participante do processo todo. Tudo que orbita o Proteu. Exato. Podia ter casado com o Fernando, ter filho, o Proteuzinho. Exato! Proteu Júnior. O Proteu Júnior. Exato. Proteu Mas sobrinho. por falar nos filhos do Proteu, vamos falar num filho do Proteu muito importante para a cidade, que é o Filo. Como é que isso aconteceu dentro do grupo? Como é que o grupo engendrou o filho? Bom, Filo. Como a gente vem falando, né? A Fernanda falou, tudo era muito orgânico. Então, nessa turnê no México, existia essa necessidade de buscar essa informação da Latinoamérica. Não é? Latinoamérica sempre foi muito importante para nós. Começamos, então, a ter... A Alice começou a trazer essas pessoas. E trazer também grandes pensadores do mundo das artes do Brasil que tinham conexão com a América Latina e fora. Então, primeiro veio a Mostra Latino-Americana de Teatro, que é muito importante, porque foi um passo que deixou a vontade de expandir. Estou errada, Fê? Não, tá certo. E assim, só complementando, né? Dentre esses pensadores, a gente tinha Fernando Peixoto, a gente tinha Darcy Ribeiro, a gente tinha Augusto Boal, enfim, pessoas... quando não existia o papel da curadoria, existiam esses intelectuais que nos sustentavam, né? E a Latinoamérica, eu acho que é legal falar também que... o que era a primeira mostra latino-americana de teatro, trouxe pela primeira vez ao Brasil o grupo da Nicarágua e um grupo de Cuba, rompendo uma questão política com a arte, sem nenhum tipo de confronto. Né? Trouxemos espetáculos belíssimos que pela primeira vez pisaram em solo brasileiro. E aquilo, Miguel, era uma troca, porque como nós fazíamos tudo, então a gente chegava ali às 7 horas da manhã, a gente ia até o final. Você ia buscar as pessoas, ia levar as pessoas, cuidava das pessoas, se comia, se alimentava com as pessoas. Aquilo ia criando. À noite, a gente tinha um lugar de encontro para jantar, que chamava Bode Cheiroso. É um restaurante que é aqui de Londrina. Eu lembro. Aquilo virava uma festa. Uma continuidade. Uma continuidade, porque a gente tocava. E assim se construíam conexões. E projetos que iam se profissionais. desdobrando. E projetos. No cafezinho do almoço. Exatamente. E aí a Latinoamérica começou a ficar pequena. Uhum. E veio a vontade de expandir.
tudo ligado aos espetáculos do Proteu mesmo, né? Você vê como é interessante. Zé Y Londrina viajou muito. E foi aí que a produtora acabou gerando o que foi depois a minha expertise, vamos dizer, que eu trabalhei no Odi Teatro sendo diretora de turnê por 17 anos. Né? E veio de Zé Y Londrina, éramos 25 pessoas. A universidade apoiava com o transporte e cenário, algumas coisas. E a gente rodava esse mundo, essa América Latina inteira. Era Florianópolis. A gente saía para Florianópolis. Fazia Florianópolis, fazia Caxias, Pelotas, daí ia para Montevidéu e aí ia para Buenos Aires. Dava a volta lá por baixo. E ia embora. 25 pessoas num ônibus. E eu acho que é uma coisa interessante também quando a gente fala do Proteu e do Filo, por que o Filo naquele momento era diferente de qualquer festival, pelo menos no nosso continente, eu arrisco a dizer, até fora do Brasil, até fora do continente latino-americano. Nós éramos artistas. Então, nós éramos artistas produzindo. Então, a diferença é que não era protocolar a nossa relação. Então, o Marcão chegou... Não é até hoje, né, Fernanda? É o que nós duas construímos com a Palipalã. Né? Mas, assim, o Marcão chegou da China e disse, eu preciso de uma porta talhada dessa maneira. Patrícia, eu, Cláudio, Darwin, Zeca, a gente ia para a rua e a gente trazia a porta. E isso foi ficando uma marca do festival. Exato. Por quê? Porque o festival, ele não era vitrine, né? Ele não era vitrine para agradar o mercado. Ele era um encontro de amigos, um encontro de artistas, profissão. Inclusive provocações, né? Exato. Porque artistas se provocam também. A gente gerava um ambiente também de provocação em debates, em fóruns importantíssimos. Importantes do mundo inteiro. O Festival Internacional de Londrina, ele viveu momentos ali muito importantes. Você vê uma coisa, na minha casa, quando chegava a época do festival, a minha mãe já punha a mão na cabeça, porque ela sabia que toda a decoração da casa... Ia virar cenário. Roupa, sapato. Roupa, tapete, sapato. Inclusive roupa. Taças. Opa. Tinha figurino. Nossa, tia, que colar de pérola linda, bem. Exatamente. Bom, e essas viagens nos davam também, faziam com que a gente se contatasse com muita gente. Exato, formasse uma rede. E o Proteu tinha uma força. Você imagina 25 pessoas, 25 jovens descendo daquele ônibus. Não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. A gente chegava, o povo ficava esperando o Proteu chegar nos festivais. E aí era aquela confusão, aquela festa. E aí a gente conhecia espanhóis e ingleses e americanos. E convidava. E convidava para vir para cá, eles convidavam a Anice para ir. E nisso nasceu o Festival de Londrina, com todas essas, com essa efervescência de contatos. Exatamente, de rede. É uma construção de rede. Exato. O festival era uma rede. Era uma rede. E eu acho que o momento a muito... NITES tinha um relacionamento interpessoal fantástico, né? Fantástico. Preservava uma disposição, né? E preservava e conservava os seus relacionamentos. Eu me lembro de ter conhecido ela há muitos anos atrás, quando eu estava na televisão. Os primeiros contatos do filho para fazer a comunicação era direto com ela. Exatamente. Exatamente. Nós nos conhecemos dessa época, sim, né? Foi sim. para isso. Marcão, eu preciso fazer divulgação, eu preciso fazer propaganda, eu preciso fazer... E a gente era diretamente com ela. Ela visitava as redações, ela pegava o telefone, E é isso, né? Por isso que a gente diz que é a escola. E foi assim que nós aprendemos e foi assim que eu e a Patrícia construímos a Palipalã Arte e Cultura, que é reflexo de tudo isso. A gente trabalha assim até hoje. E tudo lá atrás, Proteu. Tudo Proteu. A base de tudo é o Proteu. A base de tudo é o Proteu. E uma última pergunta para uma resposta bem rapidinha. Então, o apoio ao UEL sempre deu. A UEL sempre deu apoio, tinha resistência dentro do Conselho Administrativo. Não vai apoiar isso, por que vai dar ônibus para eles, não sei o que. Mas a NITES também chegava lá e regaçava. E vai apoiar, porque é importante para a universidade, porque nós estamos levando o nome da universidade, os meninos não têm salário, e vai apoiar sim. Exatamente. Mas é isso que eu digo, a universidade gostava da gente. Gostava. Muito a cidade bem. Gostava do Proteu. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí que o bate-papo continua sendo Teatro Experimental da UEL, o Proteu, em comemoração aos 55 anos da universidade. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta com Proteu, comemoração aos 55 anos da Universidade Estadual de Londrina, batendo um papo aqui com Maria Fernanda Coelho, Patrícia Braga Alves e o professor José Miguel Arias Neto, que são pessoas que coabitaram, né? Alguns registrando, outros estudando, outros atuando, produzindo, viajando junto, e aí o professor José Miguel comentou que tem, assim, milhares de informações, né, catalogadas, porque, batendo um papo aqui, sempre só está faltando o café, mas essas conversas sempre giram em torno do cafezinho, um bate-papo, que tal, então, uma peça Proteu para falar do Proteu, né? Um livro do Proteu, somente digital, para as novas gerações entenderem o que essa cidade vivenciou paralelamente a tudo isso, sabendo que depois de tantos e tantos anos, a gente ainda fala com efervescência sobre a NIT, sobre o Proteu, sobre a universidade, sobre a vida de vocês que coabitam tudo isso, não é? Professor, eu penso que saindo daqui, vocês três não têm obrigação, mas pelo menos um caminho para dizer a verdade. Que tal incentivar os alunos, não é verdade? Os seus alunos a vasculharem tudo isso, pegar esses dois expoentes que estão aqui junto com a gente e começar, pelo menos um livro. E hoje, cá entre nós, até a inteligência artificial pode ajudar nisso tudo, numa agilidade terrível. Só não vai substituir nunca o talento de todas elas, fazer uma peça com verdadeiramente... Que tal resgatar as pessoas do Proteu de antigamente, fazer uma peça experimental de novo, uma brincadeira qualquer, aquecer tudo isso, porque querendo ou não, né, a cultura precisa estar também reconhecendo o Proteu, reconhecendo o NIT e não deixando isso morrer nunca, né, professor? Exato. Olha, uma coisa importante, Marcão, é assim, a gente está com uma parte da documentação do Proteu lá no NDPH, né? Acho que a NITS tem muita coisa, ainda a família da NITS tem muita coisa, mas a gente está com uma parte da documentação do Proteu lá e nos próximos 36 meses isso vai estar disponibilizado digitalmente no nosso portal de documentos históricos e culturais da universidade, que é o projeto que a gente está tocando agora com financiamento da FINEP. Né? E um dos acervos a serem digitalizados é do Proteu. Então, essa documentação vai estar disponibilizada para o público. Não só, né? Porque uma coisa que é interessante em Londrina, e eu acho que acontece em outros lugares também, é assim, normalmente a gente tem muita gente, por exemplo, como aquele médico que acabou de escrever um livro sobre o Gabriel Martins. Né? Exatamente. Então a gente tem várias pessoas da comunidade que não tem necessariamente a formação de historiador ou de sociólogo. E que história foi aquela dele, hein? Nossa. Incrível. Amor e morte. Incrível. Não é? Maravilhoso. Uau. E a coluna da Célia Musilli, esse final de semana, com as revelações inéditas, né? Informações inéditas, porque ela sobreviveu, ela seguiu a vida, né? Uma história impactante, né? Impactante. Que decisão de vida que ele tomou, né? É impressionante. Impressionante. E muito interessante, né, o Fabiane ter optado pelo formato de dramaturgia teatral, Isso. E é interessante porque, por exemplo, não se falava disso. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre Londrina, as referências ao Gabriel Martins, inclusive com as pessoas que eu conversei, que eu entrevistei, eram muito veladas. Aquela história de que não se noticiava suicídio. Na verdade, não se noticiava uma porção de coisas, não é? Assim, não se noticia até hoje, inclusive. Né? Mas muito interessante isso. Então, como existe muita gente na comunidade que faz, que escreve, que produz, né, sobre a história da cidade, sobre a cidade, essa documentação vai servir para muita gente. Claro que para pesquisa histórica, para pesquisa das ciências sociais, mas vai servir para muita gente que não necessariamente está na universidade ou está fazendo um curso, está fazendo uma tese, né? Escrever sobre a cidade, né? Porque acho que a gente tem muita coisa. Eu fico pensando assim, quando a gente começou a abrir os arquivos, porque aí isso é uma história paralela. Quando estava surgindo o Proteu, o que estava acontecendo? A gente estava começando a abrir os arquivos da cidade para produzir histórias sobre a cidade. E eu lembro que quando eu estava escrevendo Eldorado, eu falei, gente, é uma pontinha do iceberg, a gente não sabe nada do que acontece em Londrina. E aí eu vejo a produção atualmente, não é? Tem muito assunto.
Pois é. E a história, né, do Proteu, a história do movimento teatral, está pedindo uma pesquisa. Né? Com certeza. E para não deixar passar esse assunto sem salientar que esse drama vivido pelo médico Gabriel Martins, não é, foi escrito pelo Dr. Marco Antônio Fabiani, dirigido por Silvio Ribeiro. Trata-se de uma história de amor pé vermelho na década de 40, né, esse importante médico pioneiro de Londrina, né, que viveu esse dilema amoroso incomum, vale salientar. O elenco do Amanda, do Apolo Teodoro, né, do Doni, né, do Herbert, do Júnior, da Sofia, e uma arte gráfica do Carlos Costa e técnico do Marcos Martins, assim, foi muito interessante. Então, poucos atores e atrizes em cena, uma iluminação primorosa na ML Cultural. Eu fiquei emocionado o quanto é que o Apolo, aos 80 anos, dá impressionante. Show. E também o Doni, show. Então eu fiquei impressionado. Atores fantásticos. Fantástico. E os novos também, todos eles coordenados pelo Silvio Ribeiro. Então parabéns a todos vocês, que essa peça valeu a pena assistir, e o livro também vale a pena a gente ler, que ficou muito interessante. Histórias da nossa cidade que às vezes a gente não revela. Exato. Sim. Não é, cara? Mas não o Proteu dessa vez, de novo, tô brincando. Viu? E aí? Então vamos lá, Proteu Internacional, turnê europeia. Bom, eu acho que foi, na verdade, essa Conceito Londrina que teve essa abertura maior para a América Latina. Durante a mostra latino-americana, vinham outras pessoas que também instigavam e essa busca fora, né? Para que a gente tivesse novos estímulos. E acho que uma coisa muito importante que aconteceu foi quando a Nitz foi para o encontro de Ayacucho, onde ela conheceu o Eugênio Barba, diretor do Odin Theatre, um grupo radicado na Dinamarca, e com técnica, oriundo das técnicas do Grotowski. E ela ficou com ela trouxe essa informação para a gente com muita vontade de colocar em cena as técnicas que o Eugênio ensinava da antropologia teatral. E o Eugênio acabou se transformando, depois trouxe. Foi aí que nós fizemos Tempo de Loucos e Bufões. Sim. E depois a Nietzsche trouxe o Eugênio Barba com os seus atores para o festival. E eu acho que aí o Firo se tornou internacional. Né? Foi aí que internacionaliza, né? E aí começam a vir grupos de outros países e tudo. Importante a Patrícia falar isso do Odin, porque são as referências, né? É quando a gente diz a importância de você se abrir para o mundo sem perder a sua identidade, né? Absorver algumas influências, mas continuar no seu caminho. Isso a Nietzsche sempre fez de uma maneira muito importante. Com Carmelita Deus e Terra do Nunca, a gente fez Espanha 2 vezes, e Portugal, que foram experiências também muito importantes, e em festivais universitários de teatro. A Espanha ainda hoje tem um movimento teatral universitário muito importante. E nós fizemos alguns festivais por ali. Eu imagino a troca de quando você chega, porque normalmente vocês ficavam quantos dias em uma cidade? Dependia uma média, muito, uma média. Paty? No mínimo uma semana? 3 dias? 4, 5 dias, Porque uma semana. O que acontecia, né? Isso também é uma coisa interessante de se falar, né? Os festivais antes, eles eram pontos de encontro. Eles não eram só palco de apresentação. Então não existia isso da pessoa vir apresentar, recebe o cachê, vai para o aeroporto e vai embora. Não. As pessoas permaneciam, assim como nós permanecíamos nos festivais. Exato. Então a gente ia para Córdoba, a gente chegava a ficar 8, 10 dias, porque a gente ficava fazendo curso, a gente ficava participando de fórum. Chegava antes, se ambientava, fazia amizade, relacionamentos. Porque a ideia do festival, né, é celebrar. Era essa celebração. É celebração. E isso se perdeu. O Filo fez isso por um tempo. Fez, mas se perdeu, Por né? um tempo, mas se perdeu. Porque também, de certa forma, é muito difícil para o administrador, para o gestor. E as condições financeiras, né? Ter dinheiro para aguentar. Era uma 10 troca, dias. né? Exatamente. Então você você chega num país que você não tem conhecimento da língua, dos costumes, enfim, gastronomia, religião, e aí você se apresenta na cidade, somos atores, atrizes, é uma peça teatral, que bacana. Onde é que o pessoal bebe, bate um papo? Em tal lugar.
Aí você senta ali, começa a trocar ideia com todo mundo, mais um pouquinho você fala, você não quer também participar junto com a gente? Exato. Tá ali participando? Vamos desenvolver um Vamos projeto desenvolver conjunto, um tal, intercâmbio. não é? Vamos... Exatamente. Exatamente. Olha que riqueza que Se cada preserva- espetáculo desse trazia para o Proteu. Então, e assim também, né? Quando tinha... E veja que interessante, porque o Proteu foi responsável pela internacionalização da UEL. Não é? Internacionalização da UEL. Com certeza, Sim, com com certeza. certeza, com É certeza um absoluta. momento Com de certeza. internacionalização da UEL, Sim. porque... De levar o nome da UEL para fora do Brasil, com certeza. Veja, e trazer o mundo para a UEL. Pra UEL, Exatamente. Né? com Porque certeza. a UEL Eu acho foi assim- grande o suficiente Sim. para criar o filo e manter o filo durante muito tempo. Com certeza. Eu acho que o Proteu, né, de certa forma, bota Londrina no mapa das artes, né? E bota a universidade também, né? Enfim, as coisas estão muito associadas sempre, né? E nessa pesquisa que a gente fez, a gente acaba trazendo muitas lembranças e tem uma lembrança muito importante, muito interessante, que é a gente com Tempo de Loucos e Bufões, quando a Patrícia estava de atriz também, que a gente está se apresentando em Córdoba, porque também nós tínhamos essa ousadia de chegar no lugar e falar, não, esse teatro não é muito legal, a gente vai apresentar ali na porta, a gente vai apresentar ali na praça. As pessoas, mas como? Nós vamos adaptar e vamos fazer. E a gente fez isso em Córdoba. Você está brincando. E aí era um espetáculo muito denso, muito... A gente está em cena, tipo, na terceira, quarta cena, cai a energia. Apaga-se tudo. Onde? No pátio de onde a gente estava se apresentando, onde a gente estava apresentando o espetáculo. Não tinha mais luz, não tinha mais Já som. não era dentro do teatro. Não, Não. já era fora, já era ousado por isso. Cai a luz, cai a energia, nós ficamos em cena. Eu, Cristina Matos, Patrícia, Remir Trautmann, Cláudio Teco e e Cláudio. Nós ficamos em cena suspensos. Remir O Remir Trautmann, grande ator, grande companheiro, uma nossa homenagem para o Mi, que está sempre com a gente. Grande Mi. Nós sempre ficamos em presente. suspensão durante 5 minutos. Nós ficamos parados, sem nos falar. A gente só se olhava, volta a energia, a gente retoma da onde a gente parou. A gente foi ovacionado. Porque também, Meu assim, você vê uma Deus. coisa, o que é companheirismo. Sem combinar. Nada. Você vê o que é companheirismo, a gente sabia que lá atrás, lá fora estava o Fernando Jacon, O Eunilson o Nilson Bezerra, e a Nitz. a Nitz e o Paulinho Brás. E o Paulinho Brás. Ali, Que a gente quietos, esperando que eles Eles resolvessem. iam tá resolvendo. Eles iam estar resolvendo. A gente Alguma ia saber. coisa estava acontecendo. Exatamente. Foi uma E que experiência. acontece muito, né, no teatro hoje. O ator sabe Sim. que a sua equipe está resolvendo. É uma dependência profissional isso, né? É uma confiança, uma eu diria. confiança. É. né? Então, eu acho que quando a Patrícia fala também dos vínculos de nós proteicos que permanecem, é muito Nós? por isso. Proteicos. Proteicos. Sensacional. Bonito isso. Ficou Muito bom isso. Proteicos. Nós, proteicos. Nós vamos fazer uma Não é? Uma religião. É, nós proteicos. Você tem um grupo? Você tem um grupo de WhatsApp, os proteicos? Não. Aí, não, gente, como não. assim? Tudo velho, a gente ainda usa o Orkut. Não usa Orkut mais, porque o Que no Orkut Orkut não Mas tem. você lembrou do Remy. O Mi foi Mi. uma das grandes. Bom, fico emocionada. Tem o Mi, tem o Paulinho. Paulinho. E que a gente tem certeza O Nilson. que o Nilson, que eles estão aqui porque juntos nós escrevemos essa história. E A Nitz. Nitz. E Não a é? Nitz. Essa história é nossa, escrita por cada um de nós. Então, Mi, Paulinho, Nilson, Nitz, presente sempre na nossa vida. O Sempre, tempo todo, né? sempre. Eu penso que é uma marca indelével, né? E o professor falou muito bem. A internacionalização da UEL se deve a isso também, porque as reportagens que saíam na Europa, né, mundo afora, Sim. de onde veio um Proteu? Na Universidade Estadual de Londrina, Londrina. o grupo. Olha que interessante. Né? E a quantidade, desculpa, professor, a quantidade de pessoas que saíram desse contexto, eu mesma fui morar na Europa, Fernando Jacon foi morar na Europa, Fernanda foi embora também, e N outros que sabemos que foram, né? E que continuam levando o nome da universidade e de Londrina. E do Exato. Proteu. E do Proteu. Exato. É incrível, Marcão. Só para falar aqui da documentação que está com a gente lá no NDPH, fazer nossa propaganda, né? Total. Que eu queria, inclusive, agradecer muito a parceria da professora Marta Dantas, que é diretora da Casa de Cultura, porque ela é preocupada, né? A gente tem um grupo que está discutindo uma política documental para a UEL, e ela, preocupada com o acervo do Proteu, falou: Miguel, vocês têm condições de pegar o acervo do Proteu e cuidar lá no NDPH? Eu falei: claro. Isso é muito importante, né, Miguel? E
E aí a gente pegou. Então, falando dessa documentação, a quantidade de correspondência e de artigos de jornais do Brasil inteiro. Tem muita carta. Muita carta. Da NITES para vários. Uma coisa que eu ficava muito chateado de ver nos meus documentos antigos é que o telegrama, aquela tinta, aquele papel, faz sumir. Ele vai sumindo. O fax também. E o telex também. Apaga, o telex, né? e o fax. Então fica só aquele papelzinho laranjinha. E aí daí vai a importância do núcleo, que está digitalizando tudo isso e isso não vai mais desaparecer. Sensacional, núcleo! Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a história não para! Com vocês ainda mais um bloco para nós finalizarmos o nosso bate-papo a respeito do Proteu, em comemoração aos 55 anos da UEL. A gente já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo, mas uma pergunta para finalizar, antes dos agradecimentos finais, né? O público jovem hoje entenderia o Proteu? Como vocês imaginam essas novas gerações, né? E essa semente que floresceu e continua viva no coração de vocês, é necessário dar uma continuidade a tudo isso, né? Já agradecendo, professor, obrigado, tá? Pela sua presença mais uma vez e que toda essa história possa ser, desta vez, mais uma vez, aquecida, plantada e que floresça. Então, eu penso assim, eu vou dizer, quando o Proteu estava florescendo, eu estava entrando na universidade como estudante, né, em 1981. E o Proteu, naquele momento, de transição, né, a gente tinha medo, né, tinha um centro acadêmico, e a gente tinha medo de ter um jornalzinho. Né, por causa da repressão, por conta do clima desse final de ditadura. Né? E o Proteu foi um farol, assim, né, que trouxe para mim, que era estudante, para uma série de amigos. A gente olhava aquilo e falava, gente, outra vida é possível. Né? Tem uma dimensão de liberdade que é possível nesse mundo, né? Então o Proteu trouxe essa imagem para a gente, dessa possibilidade de fazer muita coisa. Eu acho que a gente que viveu a universidade nesse momento aprendeu com a NITES, né? Essa pedagogia de joga as crianças na água e que elas vão aprender a nadar, mas o Proteu jogou o público na água e falou, virem-se vocês, né? A gente está aqui para dar uma mensagem. E a gente aprendeu muito com o Proteu. Né, eu acho que a experiência, essa experiência de desafiar, né, as coisas e desafiar a universidade, desafiar no bom sentido, colocar um desafio, né, nós podemos fazer isso. Eu acho que o Proteu mostrou isso para a gente. Né? Então, acho que é uma coisa assim, muito... Para mim, eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês e quero agradecer muito vocês estarem aqui, porque vocês simbolizam uma mudança para uma geração inteira. Exato, concordo plenamente. E o experimental, quando eu comentei, era o experimental do tipo de peça que você faz o público pensar, e o experimental jogava todos vocês em cima do palco. Vamos experimentar vocês. Pronto, vai. Faça isso. Exato. É o experimental. E depois de experimentar o seguinte, público, vai, experimente isso aqui, porque tem negritude, tem umbanda, tem candomblé, tem nudez, tem violência, tem crime, tem suicídio, tudo em cima do palco. Né? Assim, então é experimento para que quem assiste seja chocado, faça um experimento. Experimento você, meninas. Claro. Vocês estão aí, meninos, e vocês façam o que melhor vocês sabem fazer em cima do palco. Né? Professor, mas é por aí. Minha visão. Desafiar o público, né? Desafiar o público, desafiar a cidade. Eu acho que... E desafiar a universidade. Eu acho que foi um grande experimento, né? E que essa história, a gente tem esse compromisso de manter essa história. Vamos tocar essa sementinha, hein? Essa história em frente. Eu acho que a documentação do Proteu está lá. A gente quer que o público vá lá conhecer essa documentação, pesquisar, estudar e entender esse momento importante para a UEL e para a cidade. Porque não existe Londrina. Eu me lembro que num momento de crise, né, da universidade com o governo do estado, agora eu nem me lembro quando foi, mas teve um leitor que era da Sociedade Rural do Paraná que escreveu assim, a gente tem que cuidar da universidade, porque sem a universidade, Londrina é só um lugar iluminado.
É verdade. Isso aí. Que lindo, É verdade. Que lindo. Professor, emocionante. Emocionante. Todos emocionados É. aqui com o seu depoimento, principalmente com a professora Marta Dantas, você, essa iniciativa de deixar essa história viva. Nós estamos aqui à disposição. Marcão, as suas sugestões foram ótimas de fazer a peça da peça. Já é bastante instigante. A sugestão de Até fazer o um nome, livro... né? Até a peça da peça, Até até o porque, nome. assim, existem outras pessoas, o João Darwin Rodrigues é um arquivo vivo, aproveitem o Darwin Rodrigues, aproveitem José Cláudio, aproveitem tantos outros proteicos que estão por aí. E eu acho que eu gostaria de... Nós vamos aproveitar, não viu? é? Eu gostaria de deixar registrado aqui que eu entrei no Proteu com 17 anos de idade. Eu era uma menina. E a Anitta me deu um papel de protagonista. E aos 17 anos, então, eu entendi que eu podia ser protagonista de alguma coisa. E eu passei a ser protagonista da minha própria vida. Eu passei a ser protagonista, me respeitar, a respeitar o próximo, e eu pude ser exatamente quem eu era e quem eu sou. Exatamente. E isso para mim é um legado impressionante, né? E que nos guia até hoje. Patrícia, minha melhor e grande amiga, minha sócia na Palipalan Arte e Cultura, e é tudo isso que nos move a continuar, a dialogar, a continuar a ouvir e a continuar a gostar de nós mesmas para poder gostar do próximo. Gostei disso, hein? É bem isso Sensacional. mesmo. Fé. Essa sensação de acolhimento é a sensação que eu também trago desde aquele momento que eu pisei na Casa de Cultura pela primeira vez. O Proteu me acolheu, me deu identidade, ou seja, me fez que eu reafirmasse a minha identidade e me fez gostar de ser eu mesma, exatamente do jeito que eu era, e muita coragem, né, para seguir desbravando tantas frentes que a gente tem. O tempo passou, mas o teatro que a gente fez com o corpo inteiro, com pensamento tenso, com desejo de mudar tudo ao redor, esse ficou. O Proteu não é só o que aconteceu, é o que ainda ecoa, é o que reverbera em outros projetos, em outras cidades, em outras lutas. É o que floresceu na Palipalan Arte e Cultura, que somos eu e Maria Fernanda. É o que germinou no Ciclo, festival que insiste em reunir vozes dissonantes, corpos diversos e artistas que ainda acreditam que a arte é uma forma de escuta e transformação. Se há algo que o Proteu nos ensinou, foi fazer da cena um lugar de urgência e beleza. E hoje, ao lembrar, a gente resiste. Porque contar, Marcão, que você faz tão bem, é continuar. As minhas reverências a todas as pessoas do Proteu que estão aí nos escutando ou não. E a todos os ouvintes da Paiquerê, vocês, ao El, professor, muito obrigada. Marcão, muito obrigada. Gostaria de deixar aqui também um compromisso. Hoje nós tomaremos um conhaque, como nos velhos tempos. Ah, que sensacional. Nós tomaremos um conhaque e nós vamos brindar a cada um de vocês, a cada um dos ouvintes que assim estão seja. nos dando atenção, e a Nites Jacon, e aos nossos companheiros que estão em outro plano, e ao Proteu, que existe. O Proteu é vivo. Proteicos. Salva de palmas aos proteicos. Muito bem. E viva o conhaque. E viva o conhaque. Sabadão à tarde tomando conhaque nesse frio. Qual que é o arroba para achar a empresa? Arroba palipalan.arte.cultura. Não, arroba desculpa, Palipalan Arte e Cultura. Palipalan. Palipalan Arte e Cultura. Arroba Palipalan. Arroba Palipalan? É isso mesmo? Arroba Palipalan Arte e Cultura. Muito bem, muito bem. Amigos, estamos terminando um assunto que não termina. Não, né? infinito. Proteu não termina. Agradecendo aqui a Universidade Estadual de Londrina, nos seus 55 anos, Maria Fernanda Coelho, Patrícia Braga Alves, ao professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, por essa oportunidade. Eu falo particularmente de aprender cada vez mais. Aqui, como é dadivoso aprender, dividir com pessoas, obter todas essas informações dessa forma assim tão simpática, né, tão generosa, de pessoas que fizeram tanto pela cultura da cidade de Londrina. Sou agradecido a Deus por isso. E falar nele, até a semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.